Alô, lotequeiros de plantão! Vamos para os meus palpites para a Loteca Concurso 1174, que ocorrerá neste final de semana. Vem acumulada em mais de 2.200.000 reais para 14 acertos. O jogo 9, esse que está em destaque aqui, foi substituído, né? Esse jogo Espanha e Holanda substituiu o jogo de Brasiliense e Gama. Esse jogo Brasiliense e Gama foi adiado e substituído por Espanha e Holanda pela Liga das Nações, né? No primeiro vídeo que eu fiz na segunda-feira, fixei nos comentários a substituição desse jogo. E agora estou aqui para dar meus novos palpites. Lembrando, vou usar 5 duplos. E não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar o like. Comentem, pessoal, de onde vocês estão me acompanhando. E vamos lá. O jogo 1 é o jogo da volta do Campeonato Cearense entre Ceará e Fortaleza. O primeiro jogo entre essas equipes, o Ceará venceu por 1-0 e agora joga pelo empate. É um jogo aqui para triplo, pessoal, porque tudo pode acontecer. Eu vou continuar com a minha convicção que o Fortaleza vai para cima e o Ceará vai tentar segurar esse empate. Fortaleza vai fazer de tudo para vencer esse jogo. Pela Copa do Nordeste no meio de semana, o Fortaleza perdeu fora de casa para o Souza da Paraíba, né? Levou um time misto, mas alguns titulares entraram no segundo tempo. Mesmo assim, o Fortaleza perdeu por 2-1 para a forte equipe do Souza Esporte Clube, uma equipe forte do sertão da Paraíba, está na final do Campeonato Paraibano, e ele venceu o Fortaleza por 2-1. O jogo aqui é difícil, Fortaleza vai sem alguns jogadores, né? Moisés foi expulso no primeiro jogo, Fortaleza no finalzinho, então é difícil aqui, mas eu vou continuar em um duplo aqui, vou usar 5 duplos, vou de empate e Fortaleza. Pode o Ceará vencer? Pode, tudo pode acontecer, mas mais óbvio aqui é o empate e Fortaleza. Vou arriscar um duplo aqui. Quem puder usar um triplo, tiver como investir, pode ir num triplo aqui, que tudo pode acontecer. No jogo 2, Capital e Ceilândia. É um jogo pela semifinal do Campeonato Brasiliense, é o jogo da volta. O primeiro jogo essas equipes empataram. Na primeira fase, o Capital venceu o Ceilândia, venceu bem. Eu acredito na vitória do Capital aqui e vou de coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Portuguesa do Amapá e Santos do Amapá. É pelo Campeonato Amapaense e é um jogo inédito. Essas duas equipes nunca se enfrentaram profissionalmente aqui. Essa equipe da Portuguesa é nova, o Santos já tem mais tradição lá. É um jogo que as duas equipes é a terceira rodada do campeonato, apenas. Jogaram 3 rodadas. Eu vou aqui acreditar que uma das equipes irá vencer o jogo e vou de duplo aberto. As equipes já jogaram 2 vezes e cada uma venceu um e perdeu outro, então ainda não empataram. Vou de duplo aberto aqui. Esse jogo para triplo também. Quem puder usar um triplo aqui, pode usar. É um jogo dificílimo. Como também o jogo 4 entre Itabaiana e Confiança de Sergipe. É a final do Campeonato Sergipano, que é o primeiro jogo, o jogo da ida. O Itabaiana foi segundo colocado na primeira fase, o Confiança primeiro. Essas equipes se enfrentaram na primeira fase, foi empate o jogo. O Itabaiana, mesmo tendo terminado na segunda colocação na primeira fase, está invicto no campeonato. E o Confiança foi o líder. Confiança é forte, é a equipe mais forte no momento da Sergipe, né? Nessa final vão medir força para decidir quem será o campeão. Jogo da ida, jogo com cara de empate, e eu vou empate seco nesse jogo. Aí o Itabaiana empata muito, e para o Confiança nesse primeiro jogo, um empate seria ideal também. Eu acredito no empate seco e vou arriscar coluna do meio aqui. Mas é um jogo também que tudo pode acontecer aqui. Só jogos difíceis mesmo. Como também o jogo 5, final do Campeonato Catarinense. É o jogo da volta entre Avaí e Chapecoense. O primeiro jogo foi 2-2 na Arena Condá, Chapecoense jogando em casa. E agora o jogo da volta na Ressacada, em Florianópolis. Jogo dificílimo também, jogo para triplo. Eu vou arriscar um duplo aberto, vou usar meu terceiro duplo aqui. Eu acho que as equipes vão jogar para tentar o título. Tudo pode acontecer aqui, mas um triplo cabe bem aqui, porque também pode dar empate e esse jogo ir para os pênaltis. Jogo 6, pelo Campeonato Capixaba, Espírito Santo, Ferroviária e Rio Branco, Desportiva Ferroviária e Rio Branco. Primeiro jogo foi empatado, agora é o jogo da volta do mata-mata. Na primeira fase o Ferroviária foi um pouco melhor, e eu vou de Ferroviária aqui nesse jogo, acredito na vitória. A equipe vem melhor do que o Rio Branco. Mas se fosse usar um duplo aqui, eu usaria
em Ferroviária e empate, mas vou de coluna 1 aqui. Vou usar apenas 5 duplos, jogos muito difíceis. Jogo 7, Pantanal do Mato Grosso do Sul e Operário. Jogo pelo Campeonato Sul Mato Grossense. O Pantanal vem melhor, por incrível que pareça. O Operário é mais tradicional, mais forte no Mato Grosso do Sul. Mas na primeira fase venceu bem o Operário e já empatou o primeiro jogo, agora é a volta. Para mim o Pantanal é favorito e é nele que eu vou, coluna 1 no jogo 7. Jogo 8, Imperatriz do Maranhão e IAP. Jogo pelo Campeonato Maranhense, o Imperatriz é o líder, o IAP vem na 6ª colocação. Para mim é favorito o Imperatriz, é uma equipe mais forte, preparada, joga em casa. Também vou de coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Espanha e Holanda. Jogo dificílimo, é o jogo da volta do campeonato da Liga das Nações, né, europeia. Jogaram hoje no meio de semana essas equipes. E agora o jogo da volta será no domingo. Jogo difícil, a Espanha é favorita, joga em casa contra a forte equipe da Holanda, né? Hoje tivemos o jogo entre essas equipes e foi 2-2 as duas seleções. É jogo duro. Eu vou usar mais um duplo aqui e vou de Espanha e empate. Tudo pode acontecer nesse jogo. A Espanha é favorita, mas vamos tentar buscar aqui esse empate nesse jogo. Jogo 10, Vitória e Bahia. Jogo a final do Campeonato Baiano. É o Bavi. Primeiro jogo o Bahia venceu em casa por 2-0. Joga pelo empate, podendo perder, aliás, até por 1-0 e pelo empate. É difícil o jogo, mas eu vou de empate seco aqui. Acredito que o Bahia vai só administrar. O Vitória vai tentar tudo para vencer esse jogo, mas como tenho 5 duplos, vou de empate aqui. Quem puder usar um duplo fechado no Bahia, no Vitória, aliás, coluna 1 e coluna do meio, eu recomendo aqui. É jogo até para triplo, mas vamos aqui de empate seco, coluna do meio no jogo 10. Jogo 11, entre França e Croácia. Hoje essas equipes se enfrentaram e agora no domingo é o jogo da volta entre essas equipes. A França jogando em casa é bem mais time do que a Croácia, na minha opinião, né? É um jogo aqui que eu vou de França na coluna 1. A França para mim é favorita para vencer esse jogo aqui, pelos jogadores que a França tem, um elenco fortíssimo. A Holanda também tem grandes jogadores, mas a França jogando em casa aqui para mim é favorita. Hoje as equipes já se enfrentaram, a Croácia venceu por 2-0, né? Vamos lembrar isso. Por isso eu acho que a França vai vencer. Não sei se vai se classificar, mas nem que seja por um gol de diferença, acredito na vitória da França. A Croácia é forte, mas a França aqui tem que vencer o jogo, né? A França tem que vencer a Croácia, né? No jogo 9 que foi Espanha e Holanda. Aqui é o jogo 11, França perdeu hoje por 2-0 para a Croácia. Agora vai ter que buscar vencer por 2 gols de diferença, né? Então, pelo menos por um gol, eu acredito que a França vence o jogo. Não sei se classifica, mas na minha opinião é coluna 1 no jogo 11, né? Sem enrolação, coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Irlanda e Bulgária. Equipes também jogaram hoje. Aqui já é para ver quem permanece na Liga das Nações. Hoje o jogo foi na Bulgária. A Bulgária jogou em casa contra a Irlanda e perdeu em casa por 2-1. Eu vou acreditar de novo aqui que a Irlanda jogando em casa vai vencer de novo a Bulgária. E vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Alemanha e Itália. Hoje jogaram, se enfrentaram. O jogo foi na Itália. Jogão. A Itália estava vencendo e tomou a virada. E esse jogo da volta promete. Promete muito esse jogo da volta. É um clássico mundial aqui. São 8 títulos de Copa do Mundo em campo. 4 da Alemanha e 4 da Itália. São 2 tetracampeãs. Então, é jogo aqui que eu vou usar um duplo. E vou de Alemanha, que joga em casa, e empate, né? Como a Alemanha já venceu o primeiro jogo hoje, joga pelo empate em casa, é bem provável que aconteça o empate, né? Então vamos aqui de coluna 1 e coluna do meio. Usei meu último duplo, 5 duplos, né? Acreditando aqui
que pode acontecer o empate também, né? A Itália vai tentar até a vitória. É um jogo aqui que tudo pode acontecer, mas a Alemanha em casa é mais forte. Eu vou tentar aqui buscar esse possível empate entre essas duas seleções gigantes. Jogo 14 entre Portugal e Dinamarca. Se enfrentaram também pelas quartas de finais da Liga das Nações. Portugal, para mim, é mais forte, tem um elenco melhor, né? Hoje o jogo na Dinamarca. A Dinamarca jogou em casa, né? Domingo será a volta, o mando de Portugal. Dinamarca venceu por 1-0. Por isso eu acredito que Portugal vai vencer em casa. Não sei se classifica, mas vai buscar essa vitória aí, nem que seja para levar para os pênaltis. São esses os meus palpites, pessoal. Desejo boa sorte a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like.